Oi, pessoal! O Câmara Aberta de hoje fala sobre os estilos de vida vegano e vegetariano. Você sabe a diferença entre esses dois termos? Muita gente vai associar a mudanças na alimentação, mas é bem mais que isso e a gente vai esclarecer o assunto no programa de hoje, que traz ainda uma receita sem qualquer ingrediente de origem animal. E hoje eu estou com uma missão especial para mostrar para você. A Carla, que está aqui ao meu lado, ela é culinarista e vai nos ensinar uma receita vegana à base de batata doce. A almôndega de batata doce funcional, ela é voltada para o público vegetariano e vegano, ou seja, que não consome produtos de origem animal. Tá aí, tô curioso para ver essa receita. E a Carla também está aqui no estúdio com a gente para contar um pouco sobre esse estilo de vida que ela adotou para viver. Fica por aí que o Câmara Aberta está começando. Você de casa acompanhando o nosso programa, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta, sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Carla, também muito bom recebê-la hoje para a gente bater esse papo, esclarecer essas questões do estilo de vida diferente para algumas pessoas. Bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade, boa tarde a todos, boa tarde, Léo. Então, é muito importante a mídia abrir esse espaço para que a gente possa trazer essa orientação, esclarecimento, né, que gera tantas dúvidas para algumas pessoas. Esses dois Bastante termos importante. especificamente, tem diferença entre eles, Carla? O vegetarianismo e o veganismo? Olha, eu diria que um está inserido no outro, né? Eles têm diferença sim, porque o vegetarianismo, ele é uma dieta alimentar, né? Enquanto que o veganismo, ou o vegan, né, ele é mais que isso, ele é uma filosofia de vida mesmo, né, que engloba outros fatores da não exploração animal, todos eles dentro dessa causa da não exploração animal, né. Então, a dieta está inserida, mas vai além. Vamos se aprofundar nisso. Então, o vegetariano, ele vai ter uma alimentação baseada em vegetais. Isso. Ele não come, em hipótese alguma, alimentos de origem animal, ou ele pode consumir ovos, leite, queijo ou não? O vegetariano não vai aí. Olha, existem classes dentro do vegetarianismo, que se definem como ovo-lacto, por exemplo, que são aqueles indivíduos que consomem ovos, leites e não consomem a carne. Existem os lacto-vegetarianos, que aí consumiriam só o leite e não consumiriam carne, mas os derivados, os laticínios, né? Então, essas classes estão dentro do vegetarianismo. Excluem as carnes, mas consomem ovos e leites e derivados, né? Quando então passa-se a ter uma preocupação além da alimentação, já é considerado vegan, é isso, veganismo. Isso, na verdade o veganismo, ou o vegan, ele surgiu quando houve esse questionamento, né, o que fazer para além da alimentação. Outras coisas que causam bastante impacto na vida animal, né, e o que poderia ser feito para se causar um menor impacto, para não existir essa exploração animal, né. Aí surgiu a ideia de somar outros fatores, né. E que impactos causa, Carla, tanto para a vida animal quanto para o planeta de maneira geral, o comércio e a exploração, né, da pecuária? Bom, se sabe muito, na verdade, se tem muitos dados a respeito da pecuária em si, né, da carne. Se tem pouco sobre o leite e os ovos, né. Muitas pessoas não sabem o impacto que causa, especificamente na vida animal, mas também, né, no planeta como um todo. Da pecuária, a gente pode falar do desmatamento, né, do plantio das monoculturas, né, de soja e de outros alimentos que poderiam alimentar muita gente, poderia alimentar grande parte da população mundial, mas que é usado para alimento de animais de corte, né? Então, reduzindo o consumo ou deixando de consumir, teria espaço suficiente, grãos suficientes, cereais suficientes para alimentar a população que tem fome e, ao mesmo tempo, não desmatar, né? Não causar tanto impacto ambiental. Desmata-se para a criação de rebanhos e para o Exato. plantio de pasto também, é isso? Que, na verdade, tudo com a mesma intenção, né? De criar animais, né? Para poder, animais de corte, para alimentar um percentual bem menor da população. Esse mesmo espaço de criação de animais poderia ser utilizado para plantio de cereais, por exemplo, que alimentaria uma parte bem maior da população.
Eu comentava até com você antes de começar a gravar que eu vejo num perfil do Instagram, o Segunda Sem Carne, que eles sempre estão postando essas mensagens, né? Eles postam muito também a respeito do gasto de água, né? Eles fazem um determinado cálculo do quanto se gasta de água até um boi, né, estar disponível ali para o corte. Também tem essa questão da água. Assim, eu não sei te precisar, assim, se você procurar hoje em dia, a gente tem muita informação na internet sobre os números exatos, os dados, né? Mas se sabe que o impacto ambiental é uma coisa muito clara, muito nítida, assim, em vários aspectos. No consumo de água, no desmatamento para as monoculturas, né, da alimentação desse gado, para o próprio espaço de criação. E lugares esses que ficam com solo realmente infértil, né, para um próximo plantio. Então, os impactos são diversos, assim, no meio ambiente externo, no interno, né, na saúde também. Então, de várias formas, né? Tem vários motivos para se repensar sobre essa questão alimentar. A gente tem aí o depoimento da estudante Rebeca Alves. Vamos ver o porquê que ela aderiu a esse estilo de vida e a gente volta comentando. Há uns 2 anos atrás, depois de refletir muito e ver que não estava me fazendo muito bem ingerir carne vermelha, eu fui parando aos poucos, passou a me fazer muito bem, porque a pessoa deixa de acumular toxinas, a carne demora muito tempo para ser digerida e acaba gerando toxinas no nosso organismo e tal. E eu vi que seria a saída tanto para a minha saúde, faria tão bem para a minha saúde, quanto para a minha consciência também. Quem come carne, por exemplo, não para refletir, isso que eu estou comendo é um cadáver, é um bicho que foi morto, que engordou, que ingeriu hormônio para poder estar na minha mesa. Eu não tenho problema nenhum para substituir carne. E eu acredito que é até bom porque eu passo a buscar e explorar novos sabores, novos temperos. Abrir um leque de possibilidades muito grande para mim, o vegetarianismo. Bacana, obrigado pela Rebeca aí, pela participação. Teu início nesse estilo de vida também é semelhante ao pensamento dela? Como é que aconteceu? Bastante, né? No meu caso, não foi por uma questão de saúde, foi por uma questão, acredito que o mesmo caso dela, uma questão ética, de pensar, por que eu estou consumindo isso, né? O que isso me faz de bem e de mal, né? Colocar na balança e por uma questão muito de consciência do que eu estava fazendo, de dizer, não, eu não preciso matar para me alimentar. Então, eu usei meu próprio corpo como um laboratório para entender o que ele precisava. E eu acho que, no momento que eu parei, eu comecei a entender muito melhor as minhas necessidades, porque comecei a ter uma conexão maior, uma reconexão com o meu próprio corpo, onde ele foi me dizendo o que eu estava precisando. E dessa forma, já se passaram 10 anos. Eu nunca tive 10 anos e nunca tive um problema de saúde. Que eu acho que as pessoas indagam muito isso. Deve ter um certo preconceito, ainda existe, imagino eu, e as pessoas devem indagar muito isso ainda. E não vive doente, e aquilo, você passa por isso? Com certeza. Inclusive, assim, foi muito bom, e eu entendo que é muito bom a gente poder ser esse laboratório para ser o exemplo mesmo, né? Porque, por exemplo, eu tinha rinite alérgica. E descobri que o leite, ele acumula nos sinos e causa, normalmente, essas alergias todas. Então, a partir daí, eu comecei a melhorar. Foi uma sequência de melhoras em vários níveis, assim, né? Material, físico, né? Consciencial e de hábitos, né? Porque um hábito leva ao outro e se torna uma vida mais saudável, né? De fato. As dificuldades iniciais, Carla, o que é que você se recorda? O que é que foi mais difícil 10 anos atrás, quando você tomou essa decisão? Bom, primeiro, a questão familiar, né, no primeiro momento, até foi bem aceito, mas eu sou do Rio Grande do Sul, então existe um paradigma, né, uma cultura muito forte, né, também. Eu já lembrei de churrasco, quando você falou que era do Todo Rio Grande mundo do Sul. lembra, sempre. Então, existia uma preocupação inicial, porque não tinha ninguém na minha família que tinha aderido a essa dieta, enfim. E eu não sabia fazer absolutamente nada, né, como todo adolescente. E aí eu comecei a ter que pesquisar, explorar e descobrir, entrar em contato com pessoas pela internet.
Então, a partir daí, descobri também um dom, né, uma vocação, que é de cozinhar, de ter o prazer por estar em contato com os alimentos. Que trabalha com isso hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu primeiro chamar a nutricionista que a gente foi conversar para entender como substituir, né? O que fazer na alimentação caso você retire importantes fontes de proteína, que são as carnes e os alimentos de origem animal. Vamos ver o que ela falou. A gente tem excelentes fontes de proteína de origem vegetal, como o feijão, que é bem comum da nossa alimentação, as leguminosas em geral, a ervilha, a lentilha, o grão de bico, são excelentes fontes de proteína. Tudo deve ser realmente adequado e balanceado, o que é muito difícil uma pessoa conseguir fazer por conta própria, né? Então, assim, se você consegue atingir a quantidade de proteína diária com alimentos de origem vegetal e está calculado direitinho dentro da tua dieta com recomendação, tranquilo, você não vai ter nenhum prejuízo. Mas se você tenta fazer isso por conta própria, é meio perigoso, porque aí pode ser que você venha a desenvolver alguma deficiência de algum outro nutriente que é mais comum em alimentos de origem animal. Tá aí. É interessante esse alerta para ninguém inventar do dia para a noite fazer sem informação e passar a encher a alimentação talvez de pão ou só de arroz, só para dar sustância, como diz a avó da gente, e evitar ali, né, impedir que o corpo tenha outros nutrientes que são necessários. Como você falou, no teu início você foi pesquisando, né, foi buscando informações até chegar hoje a trabalhar com isso. Você, pessoalmente, orienta pessoas, é isso, Brasil afora, sobre essas questões da alimentação? Exatamente. A gente tem um instituto, né? E esse instituto, além de levar a questão dos pratos, da culinária em si, da gastronomia, a gente busca a consciência ou, como a gente chama, inteligência alimentar. Que é eu, justamente, quando eu percebo que eu estou inteligente, assim, ao me alimentar, quando eu sei o que eu estou consumindo, para que serve. E isso pode ser feito de várias formas. Uma delas é você procurar justamente um profissional e dizer, olha, eu optei por essa dieta, então eu gostaria, né, de uma orientação mais clara de como substituir, o que substituir, porque aí com certeza ele ele é especializado nisso, então ele vai saber dar uma orientação mais precisa. Mas a gente tem algumas dicas importantes, assim. Eu vou fazer um intervalo rápido aqui, na sequência a gente volta. Tem a receita que a Mary Alves foi lá na casa da Carla e tem mais bate-papo sobre estilo de vida vegano e vegetariano. Fica por aí que a gente volta já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre veganismo e vegetarianismo. Nossa convidada é a culinarista Carla Yost. Carla, a gente continua aqui conversando na hora do intervalo ainda sobre esses preconceitos, né?
Se o vegetariano adoece, muita gente já aponta, né? Tá vendo, é por conta dessa dieta, vive gripado, alguma coisa assim. Como se quem comesse carne também não adoecesse, né? Você passa por essas situações de fato? Com certeza, existem vários mitos, né? Entendo que tá abrindo, as pessoas estão abrindo a sua consciência para entender que não é exatamente assim, mas ainda tem, né? Todo um mito mesmo em torno disso e que a gente vai trabalhando para realmente ficar saudável, né? Justamente por isso que é importante ter o conhecimento do corpo, para entender o que a gente precisa se alimentar, não parar de comer carne, só consumir carboidrato, por exemplo, ou consumir refinados, industrializados. Então, ter todo esse trabalho, né, de consumir o melhor para poder auxiliar o planeta e a si mesmo também, né? Olha, a gente foi lá na casa da Carla, a Meire Alves foi lá com o Sérgio Camalaú para fazer uma receita de... batata doce funcional. Na verdade, é uma almôndega de batata doce. Vamos ver, então, essa reportagem. Vamos ver. E hoje eu estou com uma missão especial para mostrar para você. A Carla, que está aqui ao meu lado, ela é culinarista e vai nos ensinar uma receita vegana à base de batata doce. Carla, que receita é essa? É fácil, né? É muito fácil, é uma receita de almôndega de batata doce funcional. Ela é voltada para o público vegetariano e vegano, ou seja, que não consome produtos de origem animal, e também para as pessoas que têm alergias ou optam por uma dieta mais saudável. Então, a gente separou aqui os ingredientes dessa receita. Então, tá valendo, viu? Lápis e papel na mão, anota aí os ingredientes. Você vai precisar de 5 batatas doces pequenas, 2 colheres de sopa de farinha de mandioca, 2 tomates picados e temperos a gosto, como alho, orégano e azeite. Mãos à obra. Qual o primeiro passo dessa receita? Então, a gente escolhe as batatas, depois disso cozinha. Depois de cozinhar as batatas que a gente escolheu, a gente amassa. E aí amassa como? Num refratário? No refratário, numa tábua, como eu escolhi aqui, né? E depois de amassar é que vai normalmente para o refratário. Então, eu vou fazer esse primeiro passo, muito simples. Você vai simplesmente transformar a batata num purê. É ideal que ela não fique com água. Repara que a gente cozinhou e deixou ela sequinha aqui. Porque, como a gente vai dar a liga depois, a gente quer que ela fique mais sequinha. Para não ter problema de ter que colocar muita farinha e tudo isso, né? Que farinha que é usada? A gente utiliza farinha de mandioca, essa farinha de mesa que a gente costuma comprar aqui, para poder evitar o consumo do glúten. Como não utilizamos produtos de origem animal, a gente não usa ovos. Então, a gente simplesmente usa farinha de mandioca, que ela já faz essa liga necessária, né? Então, a gente tempera com temperos a gosto, né? Eu sempre uso sal do Himalaia, que é mais saudável. Por que o sal de Himalaia é mais saudável? Ele, na verdade, é um sal mais para ser usado em mesa, depois do cozimento. No prato principal, eu não uso muito sal. Ele é um sal com mais propriedades, com propriedades mais benéficas, com menos sódio e sem refinamento, produzido artesanalmente mesmo, né? Então, tem sabor melhor. Muito mais, além de muito mais saudável, mais saboroso também. A gosto. A gosto. Eu vou colocar pouquinho, porque eu costumo usar bastante tempero. Aqui eu escolhi o curry e o orégano. Mas você pode optar pelos temperos que você costuma usar na sua cozinha, tradicionalmente. O orégano é mais usado, né, nas receitas. Aqui eu costumo usar algum tempero seco desse tipo. Orégano, manjericão, cheiro verde, que pode ser fresco também. O curry, por exemplo, tem um sabor bem mais forte. Exatamente. Ele é mais utilizado na culinária indiana, né? Pratos orientais. Então, eu tenho essa linha, mas você pode optar por não colocar também, porque ele também é um pouco picante. Então, quem não gosta de pimenta, já pode optar por outro. Ó, misturou. Aí vai para o segundo passo, que é colocar a farinha de mandioca. Esse passo tem que ser na mão mesmo, porque você tem que sentir se já dá a liga. Aqui, ela já daria, porque a batata doce, sozinha, ela já, você vê que você já consegue fazer o formato que você quiser. Nesse caso aqui, de almôndega, né? Eu coloco um pouquinho de farinha para garantir retirar a umidade dela, porque senão, na hora que eu for selar ou cozinhar, ela pode desmanchar. Carla, o próximo passo é aqui no fogão, né? Exatamente. A gente vai colocar azeite, né, ou óleo de sua preferência. E bem pouco mesmo, só para a gente selar elas, né? Que é um processo, na verdade, não é de fritura.
É só para que ela fique com uma casquinha para depois a gente conseguir colocar dentro do molho. Para o molho, é só misturar os tomates, orégano, alho e azeite e deixar no fogo até encorpar. O molho está sendo preparado e eu vou colocar ela diretamente no molho, porque assim, dessa forma, ela vai pegar o sabor, vai concentrar o sabor do molho e dos temperos que eu coloquei nele. Ela já está com todo o tempero necessário. Depois é só aguardar alguns segundos no fogo e as almôndegas estão prontas. Bom, Carla, vou fazer em casa. Eu agradeço, espero que todos façam em casa e experimentem. Valeu aí a Meire. Se ela disse que vai fazer em casa, chegou na redação também dizendo que ia fazer em casa. E a Meire é bem sincera. Se ela disse que estava bom, é porque estava bom mesmo. Ô, Carla, eu imagino que muita gente te pergunta assim, e você come o quê? Tá aí um belo de um exemplo que você fez, saboroso, que a Meire chegou dizendo pra gente de fato. E tem uma gama, né, de alimentos possíveis para todas as refeições do dia, né? Com certeza, assim, eu costumo dizer, assim, as pessoas perguntam, mas o que você come, né, se você não come carne? Eu falo, bom, todo o resto, ou o que você come, ou você só come carne, eu repasso a pergunta para a pessoa refletir, porque, na verdade, todo mundo come várias coisas, né, a carne, ela é só um acompanhamento, assim, que, claro, muita gente não dispensa, mas é altamente dispensável. Você tem vários tipos de cereais, né, grãos, você não precisa de um prato sem cor, sem sabor, não. Você pode transformar tudo aquilo que antes era feito com carne, substituindo por vegetais, né? Cereais, principalmente, né? Que a gente usa bastante. Eu não uso muito... Hoje em dia, eu não estou utilizando mais o glúten, então as farinhas e tal, substituindo tudo isso, para também tornar mais saudável, né? Evitando o consumo de industrializados, de alimentos refinados também, né? Para fazer a união mesmo das questões éticas, que são, para mim, as mais importantes nesse momento, com as questões de saúde, né? Aliando as duas frentes, né? Esse mercado tem crescido de fato, assim, os supermercados já apresentam prateleiras com esses alimentos mais considerados mais saudáveis, os restaurantes estão oferecendo mais, as pessoas estão se profissionalizando mais para trabalhar com isso também? Com certeza, né? E ainda bem. Eu penso que, primeiramente, por conta da saúde, a maior parte das pessoas, mas junto com isso, acompanha as questões de consciência também alimentar, né? Que é uma crescente no mundo todo, né? Hoje em dia a gente já tem, diferente de 30, 40 anos atrás, a gente tem no supermercado com uma facilidade incrível, né? Todos os produtos de soja, que eu particularmente não aconselho muito, mas, querendo ou não, acaba sendo uma ponte. A soja é meio mal falada no Brasil, né? Por ser, acho que, completamente transgênica hoje, a produção do nosso país, né? Falam-se aí, tem umas críticas, né, para a soja. Existe sempre os dois lados, né? Eu, particularmente, acho que nada deve ser consumido em exagero. Então, acho que, eventualmente, você consumir não causa um mal, assim. Mas, se você consumir sempre, você está alimentando, além dessa questão da monocultura, dos transgênicos, né? Você está alimentando também, retroalimentando a sua saúde, porque não é um alimento que ofereça muitas vantagens, no meu ponto de vista, né? No meu corpo, pelo menos. Deixa eu te perguntar ainda um pouco mais sobre tua experiência pessoal. Eu falei no primeiro bloco que existe um Instagram, que é o Segunda Sem Carne. Inclusive, é uma campanha que vários artistas, né, vestem a camisa de fato. É um bom início para quem tenta aderir a esses estilos de vida, escolher um dia da semana e não se alimentar de carne naquele dia? Eu acredito que sim. Eu acredito que qualquer iniciativa que se faça em direção a uma modificação, a uma mudança de valores, de paradigmas, eu acho que é sempre válido, né? Existem também controvérsias e pessoas que acreditam que um dia só não funcionaria, mas a minha opinião particular é que sim, que qualquer iniciativa, se você consumir
conseguir parar um dia de consumir, você está contribuindo sim. E quem sabe depois desse dia, porque a proposta lá do Segunda Sem Carne é conhecer novos sabores, né? Você poder descobrir a diversidade que existe para além da carne, de gostos, de possibilidades. Então, eu acho que um dia que alguém faz isso, de repente gosta, entende que existem outras alternativas, pode dar continuidade, sim. Eu acho super válido. Você sente falta da carne ou sentiu falta em algum momento quando você passa que tem um pratão ali numa determinada festa, na casa de um amigo? O que é que passa pela sua cabeça? Não, na verdade, assim, eu nunca gostei de carne. Eu acho que tem muitas crianças que não gostam, né? Acho que o primeiro movimento da criança é não aceitar. E os pais acabam dando a carne porque acham que ela é saudável. E eu nunca, assim, foi meu prato preferido, não. Então, eu tive essa sorte, talvez, de já não gostar. E hoje, para mim, como eu não faço mais associação de carne com alimento, entendo que aquela carne vem de um ser que tem sentimentos e que tem uma vida, então eu não consigo olhar para aquele prato e ver comida. Hoje não consigo, né? Consegui estabelecer um respeito a quem come, sem violentar a consciência ou livre-arbítrio de quem está fazendo, mas particularmente não vejo como alimento, não. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, você vai parar de ser um ser sociável, porque você vai a lugares que não vai poder se alimentar ou algo do tipo. Você teve alguma dificuldade nesse sentido ou não? Olha, eu não posso dizer que eu não tive, né? Mas não uma questão social, mas mais porque eu viajo muito, então é difícil você encontrar em alguns lugares, né? Hoje já está um pouco melhor, mas mesmo assim ainda tem muita coisa com queijo, né? Com ovo. Então eu procuro levar, né? No Instituto a gente trabalha com um termo que a gente chama de inclusão alimentar. Porque existem vários tipos de inclusões acontecendo hoje em dia. Mas essa inclusão alimentar é muito complicada ainda. Porque não digo só das pessoas que optam por essa vida, nessa dieta, mas também pessoas que têm alergias, que realmente dificulta, né? Poder sair e comer. A gente trabalha justamente com ir a esses locais, restaurantes, lanchonetes, para estimular os donos dos estabelecimentos a colocarem no seu cardápio pelo menos algumas opções, né? Comer na rua tem sido fácil? É fácil? Aqui no Nordeste é bastante fácil, assim, porque a gente tem tapioca, né? Tem o açaí, então tem possibilidades, né? Mas, assim, não é fácil, mas eu acredito que não é impossível de forma alguma. Eu não passei fome até hoje na rua, assim, né? E consegui achar alternativas, né? Culturalmente, acho que, como você está dizendo, no Nordeste tem umas alternativas interessantes, né? A gente já come normalmente inhame, macaxeira, batatas, né, na nossa alimentação, o que é interessante. Carla, a gente está quase precisando encerrar. Deixa eu pedir para você deixar um recado para quem está em casa, entendendo um pouco melhor, né, esse estilo de vida, a importância da gente se atentar para isso, tentar talvez diminuir um pouco mais o consumo de carne, pensando dessa forma mais ampla. Que recado que você deixa? Primeiro, agradecer a você. E eu gostaria de dizer que a gente pode expandir a nossa forma de ver a vida através do nosso prato, entendendo que a gente não precisa se alimentar de morte quando existem diversos tipos e alternativas de outros alimentos que podem nos tornar mais saudável, né? E eu me pergunto, quando eu paro de comer carne, o que eu recebo em troca, né? Eu recebo o agradecimento de todos os seres, ainda que eu não veja, porque eles não podem falar, mas eu recebo esse agradecimento em forma de saúde, de bem-estar, de harmonia. Então, para você que deseja um bem-estar, uma nova forma de vida, começar pelo prato, eu acredito que é a melhor pedida. Bacana, muito obrigado mesmo, e portas sempre abertas aqui, viu? Tá bom, obrigada, agradecida, uma boa tarde. Até a próxima. O Câmara Aberta de hoje termina agora. Eu lembro a você que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é o endereço da nossa fanpage, onde ficam lá todos os nossos programas. Tem como você interagir com a nossa equipe também, deixar uma mensagem, uma sugestão de pauta, um comentário. A gente espera lá. O endereço do nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição do Câmara Aberta. A gente se vê na próxima, então. Tchau.